Mestre em Direito, o advogado Patrick Mariano é um dos nossos convidados aqui hoje. Ele diz que, em tempos de comunicação instantânea, escrever um livro é quase uma revolução. Bom, ele já fez a primeira e está prestes a publicar a segunda. O Patrick é o nosso segundo convidado aqui hoje. Antes, a conversa é com outro escritor, Álvaro Modernel. Mestre em Finanças, o Álvaro tem 25 livros lançados, todos eles sobre educação financeira e quase todos para crianças e adolescentes. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem. Muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui no Luminosas com vocês. Que bom. Bom, eu vou começar perguntando para você o seguinte: você tem um tema muito bem definido, educação financeira, e o público muito bem definido, crianças e adolescentes. Como é que surgiu isso? Como é que você definiu isso? Surgiu a partir da percepção de uma necessidade de uma combinação de fatores. Eu estava, à época, fazendo um mestrado em Private Banking, que não é outra coisa a não ser olhar o comportamento das pessoas diante do dinheiro, e me tornei pai. Quando eu me tornei pai, voltei a me envolver com a literatura infantil, que é algo que eu já tinha deixado há muitos anos. E aí, dessa combinação de fatores que eu percebi que muitas pessoas inteligentes, realizadas, cultas, que tinham êxito nas suas profissões, apesar disso, tinham dificuldade de lidar com dinheiro. E aí eu como era gerente de banco, eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Mas por meio do mestrado, quando você vira universitário novamente, as pessoas se abrem mais. E aí eu passei a ter acesso a esse tipo de informação, comecei a fazer pesquisa e vi que, na verdade, o que faltava para as pessoas não era informação, era educação. E a educação não se dá na vida adulta, não se dá na fase adulta. Geralmente ela começa justamente na infância. E aí fui procurar material a respeito, literatura, tanto no Brasil quanto no exterior, para educar financeiramente meus filhos. Eu queria buscar isso como um instrumento de educação financeira e não encontrei. Como eu queria que meus filhos lessem bastante, que eles fossem também como eu, criarem-me a livros, mas criados também com educação financeira, que uma coisa pode estar associada à outra, resolvi suprir essa lacuna para os meus filhos. E essa brincadeira cresceu, evoluiu, hoje virei autor especializado no assunto. E por que começar com as crianças, Álvaro? E outra, a partir de que idade? Bom, literatura sobre educação financeira para adultos, para jovens, havia muito. Eu comecei pelas crianças justamente porque é o que não havia, era a lacuna que existia. E como eu comentei, à época eu era pai novo, né? E o pai novo faz tudo pelos filhos. Então, essa foi a motivação. Eu queria atender aos meus filhos, à geração dos meus filhos, e não encontrava isso no mercado, pelo menos não encontrava com a visão, com a abordagem que eu entendia correta. E em que idade, a partir de que idade já é possível começar? Isso os especialistas do mundo todo não chegaram a um consenso. Tem uns que falam que desde 2 anos, chegam ao cúmulo de dizer que na amamentação já pode começar alguma coisa de criar hábito nas crianças. Mas eu diria que a grande maioria, eu me incluo nessa maioria, entende que a partir dos 4, 5 anos já se pode começar alguma coisa. E principalmente quando a criança está começando a ser alfabetizada, geralmente aos 5, 6 anos, que está lidando com letras, com números, com livros, esse momento já deve ter iniciado. Bom, a gente está aqui com os seus livros, são 25, como a gente já comentou aqui, e eu vou começar pelo primeiro. Tá esse aqui, Zequinha e a Porquinha Poupança, Educação Financeira, que mais tarde, já numa edição posterior, virou Poupança, a Porquinha do Zequinha. É o mesmo livro, mudou só de título, não é isso? Mudou de título, mudou de ilustração, aproveitando a comemoração da 10ª edição dele. É o meu livro mais vendido, foram mais de 200 mil exemplares. É o meu livro mais querido também, não sei se é porque é o primeiro ou se é porque é o melhor. Mas é um livro que ele aborda justamente uma questão, os pais tentando suprir de um filho um desejo de algo que era muito caro para as posses da família. De maneira bem resumida, o filho queria um cavalo. E um cavalo era muito caro para as posses da família. Então elas deram para ele, na verdade, queriam um animal de estimação. Deram para ele uma porquinha. O nome da porquinha é Porquinha Poupança. E eles ensinaram a ele que, se ele cuidasse bem da poupança, a poupança poderia ajudar a realizar seus sonhos. E aí eu brinco, faço trocadilhos, ora a poupança é o animalzinho, ora a poupança é uma conta de poupança. E ensina o valor da perseverança, da espera e tudo mais. E no fim, claro, ele consegue realizar os sonhos dele. E a poupança, no caso, ela ficou tão famosa, a porquinha, a ilustração da Cibele Santos, uma artista do Paraná, e agradou em cheio as crianças, né? E aí o livro ficou famoso pela poupança, apesar do personagem principal era o Zequinha. Na 10ª edição, nós fizemos uma edição comemorativa, a mesma artista redesenhou os livros e nós trocamos de nome. A poupança assumiu o protagonismo justamente porque as escolas buscavam um livro, aquele livro que fala da poupança, aquele que fala da poupança. Então a poupança, a porquinha do Zequinha. É a mesma história, com outra ilustração e outro nome,
Mas realmente eu acho que esse livro ele pega fundamentos importantes, que ele trata da situação familiar, ele trata da diferença de você querer alguma coisa que custa muito caro para a situação da família, mas que pode atender de maneira diferente. Ele aborda a importância de ter poupança, e a poupança pode ser um animalzinho ou pode ser uma conta de reserva. Ele fala da necessidade de ter paciência para atingir as coisas, perseverança, e também, em algum momento, claro, ele tem que mexer com a emoção da criança, né? Essa poupança, ela some, ela é roubada. E como a família toda fica desestruturada quando fica sem a poupança, sem o animalzinho e sem a reserva. Então essa brincadeira, esse trocadilho agradou muito pais, as crianças, as escolas, e por isso chegou a sua 10ª edição. E aí logo depois dele, esse livro foi para o meu... É bom lembrar, né? Esse aqui é o livro Pro Léo, seu primeiro meu filho. Primeiro filho, que nasceu em 2002. Logo depois nasceu a Lorena, e aí, claro, teve que vir o segundo livro, Paulina. Paulina e o Ipê Amarelo, um livro já para Lorena. E qual que é a diferença desse para o primeiro? É que o primeiro, a história ela foi toda ficção. E o segundo, ele tem um pouco de realidade, ele tem uma tradição familiar adaptada da minha família. As crianças, ao completarem 6, 7 anos, recebem 3 sementes de prosperidade. Uma conta de poupança, uma muda de árvore e um cofrinho. E aí alguém da família mais velha ensina a criança como cultivar essas sementes de prosperidade. E aí também entram valores familiares, entram princípios de educação financeira. E os filhos pararam em 2, mas os livros continuaram. E aí, quando eu tive uma boa aceitação, tive prazer em trabalhar com isso, quando eu estava pelo meu 4º livro, lá um repórter me perguntou, você que é autor de alguns livros? Não, você que é escritor? Não, não sou escritor. Como assim? Eu apenas escrevo livros. E aí que eu fui assumir o rótulo também de escritor, quando eu estava no 4º livro, e ainda bem que eu fiz isso, porque hoje são 25, né? E isso mudou a minha vida, mudou a minha carreira, troquei meu plano de carreira, montei uma editora e acabei me envolvendo literalmente com a literatura. Agora, o que os pais devem fazer? Álvaro, qual que é o seu conselho, né, a sua orientação para os pais? Não é um tema fácil, né? Como você falava, que é pouco abordado ainda hoje. Não tenho dúvida que a educação financeira tem que estar presente no cotidiano das crianças, assim como a educação alimentar, a educação ambiental, a educação social e todas aquelas que complementam a vida do cidadão. O difícil é que a maioria dos pais são de uma geração que não recebeu educação financeira. Então ele tem dificuldade, às vezes, para lidar com esse assunto com os filhos. Por sorte, essa geração hoje tem literatura, tem sites, tem psicólogos, tem muito material à disposição que ajuda os pais a fazerem isso. Agora, não tenho dúvida, o dinheiro ele está presente em qualquer situação de vida, seja uma família rica ou pobre, brasileira ou estrangeira, pequena ou grande, no interior das capitais. Então, aprender a lidar com o dinheiro, inclusive com a escassez dele, ajuda você a resolver alguns problemas e contornar outros. Então a ideia é essa, não é ensinar as crianças a serem ricas, a quererem ter dinheiro por ter dinheiro, é aprenderem a serem felizes com o dinheiro que elas têm. E claro, sempre buscando um passinho a mais de cada vez. O importante é algumas coisas como evitar desperdício, pensar no futuro, planejar, pesquisar preços, fazer escolhas bem feitas, que o dinheiro nunca é suficiente para tudo aquilo que se quer. Você falava aí nessa questão de que todo mundo precisa, né? Todo mundo lida com dinheiro. Pobre, rico, quem tem muito, quem tem pouco. E você, um dos seus livros, aborda essa questão. Quero ser rico. Rico de verdade. O que significa? É mostrar para as crianças que, ainda que a gente mostre a importância dos bens materiais, jamais os bens materiais vão suprir outros valores. Então esse livro ele trabalha sempre com 2 páginas em paralelo, uma falando de bens subjetivos e outros mais concretos. Então, por exemplo, quero ter muitos brinquedos, mas quero ter amigos para brincar. Esse livro, por exemplo, ele tem uma página dupla que aborda assim, eu quero ter brinquedos e quero ter amigos para brincar. Então, quando a gente faz uma ficha pedagógica para trabalhar, mostra o seguinte, é claro que uma criança com uma bola consegue ser feliz, consegue brincar sozinha, mas ela com um amiguinho também consegue brincar. Se ela puder ter uma bola e um amiguinho, ótimo. A brincadeira é completa. É isso que eu procuro abordar nos meus livros, nesse especialmente, e nas nossas consultorias, o que é ser rico e ser rico de verdade. Então, mostrar a importância de cuidar e ter bens materiais, mas também cuidar de outros valores. Bom, a gente falou de alguns livros, principalmente para crianças, Álvaro, e tem um aqui que é mais para o público adolescente. Tem que pagar? Quanto custa? Qual foi a ideia desse aqui, que já muda um pouquinho, né? Esse foi um livro um pouco mais, muda sem dúvida alguma.
A maioria dos meus livros estavam destinados a crianças menores e iam para o segmento da educação fundamental 1, crianças até 10, 11 anos. E são mais de 300 escolas do Brasil utilizando meus livros e, por sorte, com boa aceitação. As crianças cresceram e alguns pais, algumas crianças demandavam continuidade sobre isso. E aí algumas escolas pediram, puxa, quando é que vai ter... Eu digo, não, eu fugi de trabalhar com adolescente. Até que meus filhos também viraram adolescentes, está na hora de chegar nisso. E esse livro, ele aborda questões que dentro de casa às vezes causam problema. O adolescente já causa naturalmente problema dentro de casa, né? Imagina quando ele começa a usar o telefone demais, deixa a luz acesa, demora no banho, a internet, aqueles gastos todos, que muitas vezes os pais brigam com os filhos que estão gastando muito, mas não se dão conta que os filhos não entendem por que estão gastando. Ele não entende por que a televisão está gastando luz, que na verdade está gastando energia, né? Por que a falta de água afeta a geração de energia. Então a ideia é mostrar para os adolescentes, e é um livro que muitos adultos usam também, como funciona pela ótica do bolso e da natureza alguns itens como energia, telefonia, internet, TV a cabo, impostos. Como é que funciona isso para que eles possam entender quando a criança, o jovem, o adolescente, e mesmo nós adultos, entendemos como funciona alguma coisa. Puxa vida, por que eu não devo demorar tanto com o chuveiro aberto no banho? Isso passa a fazer sentido para você, é mais fácil de você se comprometer. Para terminar essa nossa conversa aqui, Álvaro, eu queria que você contasse aqui para a gente, revelasse aqui para a gente o que mais deve ficar na cabeça dos pais e dessas crianças e adolescentes. Educação financeira é o quê? É responsabilidade, é disciplina. Em que consiste isso? Hoje a educação financeira ainda está amadurecendo no mercado. Eu diria que eu me associo àqueles autores que pensam que a educação financeira deve ser um instrumento para ajudar as pessoas a serem felizes. Então, basicamente, ensinar as pessoas a terem consciência do que consomem e como consomem, a fazer escolhas bem feitas para que elas possam tirar melhor proveito do dinheiro e, ao mesmo tempo, conviver com aquilo que elas não possuem. Que a educação financeira ajude as pessoas a fazer isso com naturalidade. Então, tem pessoas ou especialistas que indicam, andar anotando tudo no bloquinho. Eu acho que só precisa fazer isso quem não tem consciência, quem não tem educação. Se você evitar gastos desnecessários, você evita essa parte chata. Então, por isso é importante você se acostumar, por exemplo, a pedir desconto, a pesquisar preços, a reaproveitar alimentos, reaproveitar roupas, coisas que você geralmente pesam no orçamento e não trazem benefício algum. Isso é coisa que a educação financeira traz com naturalidade, com humanidade e, principalmente, tem que ser sustentável para o bolso e para o planeta. Que as duas coisas não podem andar dissociadas. Educação financeira é muito mais ampla do que apenas ensinar a lidar com dinheiro. É ensinar a lidar com tudo aquilo que nos rodeia no dia a dia para que a gente possa tirar proveito do dinheiro que é escasso em relação aos nossos desejos de consumo que são sempre limitados. Álvaro, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você e aprender, né, um pouco mais sobre a educação financeira. Obrigado. Obrigado pelo convite e para mostrar que a literatura ela pode ser muito mais ampla do que, às vezes, apenas o lazer, né? E a educação financeira se vale desse instrumento bacana que a gente resgata, o livro físico, inclusive, para que as crianças, para que os adultos, as pessoas possam, ao mesmo tempo, combinar o prazer com a busca de alguma informação. Tá falado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o advogado Patrick Mariano. É um minutinho só, hein? Não sai daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o advogado Patrick Mariano, aqui comigo. Tudo bem, Patrick? Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Tudo bem, sim. Bom, eu já começo falando sobre o seu livro, que está aqui comigo. 11 retratos por 20 contos. É um livro que tem crônicas, que tem poemas, que tem fotos. Agora, quais são os seus temas? Sobre o que você escreve, Patrick? Acho que sobre nostalgia, um pouco de saudade, eu acho. De um interior que está um pouco se perdendo. Então aí tem muita coisa sobre rios, sobre coisas de criança, sobre coisas lúdicas e um pouco de saudade também de um tempo que as pessoas usavam cartas, não era essa comunicação tão maluca que a gente tem hoje aí. Então acho que sobretudo é saudade e nostalgia. Você até fala, né? Você tem uma frase sobre isso. A nossa comunicação é instantânea, rapidíssima hoje.
mas a gente acabou perdendo algumas coisas, deixou algumas coisas de lado. Um livro, você fala, é quase uma revolução. Escrever um livro, publicar um livro, é isso mesmo? É isso. Uma carta, por exemplo, uma carta de amor hoje é uma coisa revolucionária, porque as pessoas estão tão conectadas, mas ao mesmo tempo se distanciam, eu acho. Então você conversa com 30, 40 pessoas através de uma rede social, mas ao mesmo tempo você não se faz presente na vida daquelas pessoas que estão mais próximas de você. Então é um risco. Não estou dizendo que a tecnologia ela só tem aspectos ruins, não é isso. Mas é um risco da gente se perder um pouco, eu acho, da alteridade ou do cuidado com o outro. Então, na verdade, é uma ousadia você escrever um livro hoje em tempos de comunicação tão instantâneas e de um tempo tão fluido, né? Você se lembra da última carta que recebeu? Eu lembro. Eu lembro, uma carta veio da Itália, então... E eu adoro receber cartas também, a gente escreve e recebe. Mas eu acho que o ato de você escrever, de você parar para escrever algo, que seja de amor ou que seja de cuidado com um amigo ou com uma amiga, eu acho que é um ato muito bonito. E o advogado ou a pessoa que está no direito, ele vive da escrita. Então, as defesas, os processos e tal, são narrativas de cotidianos, né? São vidas de pessoas que estão ali. Então, para o advogado ou a pessoa que está na área do direito, ela tem um contato muito grande com a escrita desde sempre. Muitas vezes ela não percebe, mas está ali. As vidas humanas estão ali, estão nos autos do processo. Os autos do processo são livros. Você se lembra como é que começou essa sua história com a leitura e depois com a escrita? Você tem essa lembrança? Eu lembro, assim, até agradeço vocês, porque vocês que fizeram buscar, né? Eu lembro que um dos primeiros livros que eu lembro de ter lido foi uma coleção chamada Os Grandes Líderes. Então eu lembro de criança pegar isso daí, meu pai tinha, mas facilitava para a criança porque tinha muita foto. Então o texto era mais simples. Então a partir daí você vai descobrindo coisas, e a leitura é isso, né? A leitura é a abertura do mundo. Então através dela você descobre muitas coisas. E a criança, então, na verdade, ela tem um potencial de curiosidade, de poesia que é fantástico. Então, é muito importante, eu acho, que os pais estimulem as crianças. E aí, voltando para a questão da tecnologia, hoje é muito mais fácil você deixar uma criança assistindo a um programa, de um desenho, enfim, do que você conversar com ela, ou de você ter uma gestão de oralidade, de incentivar o lado lúdico. Então, é outro risco aí voltando para a tecnologia. Mas eu lembro dessa coleção, na verdade, até trouxe. E na escola mesmo, através da redação, né? Então, o estímulo que os professores dão, faça uma redação, conte uma história. Então, a gente vive contando história. E a escrita é uma forma de você colocar isso no papel. Então, essas primeiras lembranças vão por aí, dessa coleção e de redações que porventura fiz na escola. Você trouxe alguns dos seus livros aqui para mostrar pra gente, né? Trouxe. Um dos mais recentes que eu li, que me chamou bastante atenção, Paulo, foi a biografia da Anísia da Silveira. Virou até filme. Na verdade, esse livro ele é a base do filme Nise, recentemente tornado público, mas eu acho a história dessa mulher é fantástica. Eu sou a doutora Anísia da Silveira, doutor Nelson está me aguardando. Guarde sim. Eugênio. Doutora. Estava aguardando a senhora, doutor. Ótimo. Quero me acompanhar, por favor. Pois não. Inclusive recebeu o Nobel de Medicina. Descobriu uma ferramenta um tanto... E outro que eu li recentemente também foi a biografia do poeta espanhol do Federico García Lorca, que também é tocante. Mas esse daí me marcou muito esses dias, é uma coisa recente. Tive no Museu do Inconsciente, que fica lá no Rio de Janeiro, para visitar a obra dos pacientes dela, né? Dos clientes, na verdade, que ela chamava, pessoas em situação de esquizofrenia e tal, que produziram obras de arte reconhecidas pelos grandes críticos de arte da época e até hoje. Então, a Anísia da Silveira, para mim, é uma mulher revolucionária no Brasil, porque ela questiona o cárcere
e questiona a internação do doente mental. E se você for pegar a questão da doença mental e do cárcere, você vai ver que Foucault, elas estão ligadas a isso daí. Então, e ela mesma diz, quando ela cumpriu pena acusada de ser comunista, que foi o fato dela ter ficado presa que fez com que ela quebrasse todos os parâmetros da psiquiatria daquela época, que dizia que a pessoa tinha que ser tratada com choque elétrico e tinha que ficar isolada. Então, o fato dela ter sido... E ela foi presa junto com o Graciliano Ramos. Eles ficaram presos juntos. A literatura serve para quê? Patrick, você comentava aqui a história da Nise. Por que você lê? Por que você gosta de ler? A literatura, eu acho que ela desperta um pouco uma magia, não é? Tanto que o Evandro Lins e Silva, quando ele ia recomendar aos alunos e tal, falava, vocês leiam um pouco de direito, mas leiam principalmente literatura. Porque é o que dá humanidade. E eu acho que é um pouco isso, a literatura e a história e tal, ela dá pro jurista ou pro operador do direito uma dimensão de dignidade humana ou de humanidade que só a letra fria da lei não dá. Agora, como é que você divide o seu tempo, Patrick, entre advogar, fazer suas leituras, suas várias, né, tarefas diárias? Você separa um tempo para ler e escrever? Eu separo. Embora quem está no direito está sempre escrevendo e está lendo, mas aqueles momentos mais tranquilos, assim, é sempre bom você ler, pegar um livro, assistir um filme, um documentário. Então eu tento mesclar, porque eu acho que aí que está um pouco do equilíbrio. Se a gente ficar só no direito, você fica muito engessado. Até falando sobre isso, você está publicando mais um livro, seu segundo. Vai sair agora em março, é uma coletânea de textos de 4 autores. A gente divide uma coluna que chama Contracorrentes. Então essa coluna ela pega aspectos do direito e aspectos da sociedade, literatura, filme. Então a gente fez uma coletânea dos últimos 2 anos. Na verdade é uma passagem pelo Brasil nos últimos 2 anos. Você falava aqui em alguns dos seus autores e livros preferidos. Fala mais alguns aqui pra gente. O do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Eu acho um livro fantástico, porque um dos maiores escritores brasileiros ficou preso mais de 2 anos. E a humanidade dele na prisão. E o encontro dele com a Nise. Então, uma coisa engraçada é que eles se encontram na prisão, eles cumprem pena juntos. Mas tem várias passagens que são maravilhosas. O filme é muito bom também, mas a relação que ele tem com o gato na prisão, a forma como que ele buscava quebrar aquele mundo de desumanização que a prisão faz. Então esse eu acho fantástico também. Trouxe alguns aqui também de um mestre, o Avelãs Nunes, de Portugal, que é, para mim, um dos maiores pensadores do direito hoje no mundo, que foi um dos primeiros que começou a denunciar o neoliberalismo enquanto corrosão do sistema social, ou a economia, as decisões econômicas, como que elas podem destruir as vidas das pessoas, né? E esse livro aqui, esse Fontamara também, eu acho que é muito legal, sobre camponeses italianos do início do século passado. Tem tudo a ver com a gente hoje, porque você vê que o Brasil foi condenado na OEA por trabalho escravo. Então ainda, a gente é uma sociedade muito desigual, ainda tem trabalhadores vivendo em situação de escravidão ou de semi-escravidão no Brasil. Então todas essas coisas elas acabam despertando uma indignação, um alerta que tem tudo a ver com direito. Então se a gente não tiver antenado nesses aspectos da vida, a gente vai estar reproduzindo leis e vai estar reproduzindo um modo estático do direito. E o direito é principalmente vida, o direito é movimento, não é? Se a gente não entender o direito assim, a gente corre o risco de embrutecê-lo, né? de torná-lo frio, quando na verdade ele é vida, né? Vida que pulsa, vida que nasce. Então o direito e a literatura eu acho que tem que andar muito juntos. Espero que continuem andando, nunca se dissociem, né? Mas eu acho que seria muito importante que o ensino jurídico também incorporasse esses tipos de leitura, porque é elas que dão sentido, porque quando você explica o que é uma lei, você fala, o espírito do legislador quis assim, mas não existe espírito do legislador. Existem correlações de forças, existem disputas políticas que elaboram uma lei,
Mas enquanto a gente continuar ensinando que uma lei é fruto de um espírito de um legislador que a gente nem conhece e de um espírito também que a gente nunca viu, a gente está reproduzindo então uma forma alienada de fazer o direito, né? Ok, Patrick, é isso. Obrigado por trazer seus livros, o seu, né, e os que você mais gosta aqui. E obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Foi um prazer. Obrigado, Paulo. Eu sou fã do programa, eu agradeço muito o convite de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.